E aí, gente, eu voltei. E hoje, por motivo um pouco diferente, eu diria. Hoje eu acordei e aí eu entrei no Twitter. E sim, eu tenho que confessar, eu virei gay de Twitter. E aí eu tava... Fui ver os Trending Topics. Eu não faço muito isso e não sei o que me deu na cabeça que eu fui ver hoje. E aí eu me deparo que Parasita tá em número 1. Eu sei que Parasita é um filme, né? Eu sabia que Parasita era um filme, mas eu nunca tinha assistido porque na minha cabeça era alguma coisa sobre vírus, esse tipo de coisa, e seria nojento, então eu nunca assisti. E aí eu resolvi, sei lá, a hora que eu abri, eu vi uma cena de uma mulher fazendo assim, uma coisa meio assim, eu vou tentar pôr aí na tela pra vocês. Eu achei muito bizarro aquilo. E aí, na minha cabeça, eu falei, eu acho que eu vou assistir. E aí que eu fiz, eu resolvi assistir hoje e já vou gravar esse vídeo, vou ver se eu já posto hoje, porque eu sou viciado em filme de terror, gosto muito de filme de assombração e eu nunca achei que eu fosse gostar disso. Então eu preciso falar sobre esse filme depois de ter assistido aí, tantos anos depois, finalmente ter assistido, né? Graças ao Twitter. Obrigado, Twitter. É estranho dizer isso, mas obrigado, Twitter. Então, primeiro eu vou falar a ficha técnica, né? Parasita é um filme sul-coreano, né? Dirigido pelo diretor Bong Joon-ho. Não sei se eu falei certo, mas vocês entenderam. Foi lançado em 2019 e eu vi que o filme ganhou até Oscar. Eu nem sabia disso, que o filme tinha ganhado Oscar. Então eu fui assistir. Primeira coisa, os atores realmente são muito bons. É aquela coisa meio entre ser engraçado e ser psicopata. Eu achei isso muito foda. Então, gente, vai ter alguns spoilers aqui, eu já vou avisar, porque eu preciso muito falar sobre muita coisa. E se você principalmente tem medo desse tipo de filme, aí vai ser maravilhoso pra você, porque você vai saber a história, né? A primeira coisa que acontece, a gente vê ali uma família, se eu não me engano, os Kim, uma família de uma condição financeira mais baixa, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente percebe é que é um filme que fala muito sobre a desigualdade no sul da Coreia, né? Na Coreia do Sul, no caso. Um filme que fala muito sobre a desigualdade da Coreia do Sul. E aí você vê uma família que tá tentando ali sobreviver, que é aquele negócio das caixas de pizza, mas eles não são bons pra montar essas caixas. Parece que eles sempre vão viver ali de golpes também. Tem a questão de até pra usar o Wi-Fi eles têm que grudar o celular no teto, porque isso é uma coisa muito interessante de se notar, que eles moram meio que abaixo do asfalto. Então, tipo, a cozinha deles tem a janela, e aí você vê as pessoas andando na rua, como se eles morassem no subterrâneo. E isso eu acredito que seja uma metáfora da desigualdade social também, né? Que a situação deles é abaixo, e aí que entra a outra parte, que é uma parte muito estranha. Um desses meninos, ele ganha uma pedra, supostamente é um talismã pra ganhar riqueza. E aí começa todo o surto, né? E aí ele fala sobre um trabalho que indica uma outra menina que é a irmã desse menino pra fazer esse trabalho, e ela finge que ela é uma professora, uma psiquiatra, seja lá o que for. E aí ela vai nessa casa de rico fazer essa entrevista, e aí ela consegue, ela era atriz, então ela consegue convencer essa mãe, essa mulher de que é uma família rica, que o menino precisava de várias sessões de terapia, e aí ela começa a trabalhar nessa casa, e aí que é toda a questão do filme chama Parasita, porque a partir daí é um processo dessa menina colocar a família dela inteira, não só a menina, na verdade eu me engano, o irmão também entrou pra ser professor junto, e aí isso foi levando uma coisa a outra. Eu não lembro se foi o menino que começou a ser o professor ou se foi a menina que começou a ser a professora psiquiatra ali. Mas aí um foi levando a outra, e aí tinha uma governanta, e aí eles descobrem que essa governanta tinha... E aí o que acontece? Começa todo um processo de tentar tirar os funcionários e colocar a família inteira pra trabalhar dentro dessa casa de pessoas ricas e ter o conforto, né? E aí a menina faz o motorista ser demitido, e aí ela indica o pai dela como se não conhecesse ele, e aí eles descobrem que a governanta da casa tem uma alergia muito forte a pêssego, então eles começam a colocar coisas de pêssego na casa pra fazer essa mulher passar mal e convencer a dona da casa que essa mulher tinha uma tuberculose a demitir ela. Ele cria essa empresa que contrata esse tipo de serviço de governanta, motorista e tudo mais, indica pro cara, e aí eles contratam, na verdade, quem? É a esposa dele, mãe dos outros meninos. E aí nesse surto, toda a família começa a trabalhar dentro da casa, realmente como parasitas. Mas aí um dia essa família rica vai viajar para um acampamento, e eles aproveitam para ficar na casa, e tava tendo uma tempestade, e aí o que acontece? Aquela governanta que saiu com tuberculose, ela entra em contato com eles falando que ela precisava entrar, que ela tinha esquecido alguma coisa, nananana. E aí que eles descobrem que no porão tinha um bunker onde o marido dessa ex-governanta morava lá há 4 anos, escondido, porque eles eram endividados, não tinham pra onde ir também.
E aí então eles descobrem que essa governanta também era uma parasita, porque ela também enganava a família. Ela entrou lá, colocou o marido dela pra morar lá, eles moravam lá sem a família rica perceber também. E aí eles perceberam que fica insustentável essas duas famílias vivendo ali escondidos. E aí começa uma guerra pra ver quem fica ali, quem fica lá, o que que vai fazer, o que que vai acontecer. E aí no final das coisas a família volta antes do tempo, eles começam a se esconder, e aí muita coisa acontece. E aí no final termina num grande massacre, várias pessoas morrendo. Essa família vira psicopata, entre aspas, esse desejo por esse conforto faz com que eles se tornem essas pessoas bizarras, assustadoras, fiquem cegos pra ter essa vida de luxo, né? E aí acaba que em várias sequências e coisas que vão acontecendo, um mata o outro, que mata o outro, que morreu sem querer, que matou sem querer. E sempre em volta desse primeiro menino, que era o professor, falar que a pedra perseguia ele, esse suposto talismã, né? E aí tem uma cena muito interessante, que inclusive que eu li num site falando sobre, que depois dessa noite onde as duas famílias se percebem ali, as duas famílias percebem que estão fingindo escondidas morando nessa outra família rica, eles conseguem fugir porque a família chegou adiantado, né? Só que eles ficaram escondidos por um tempo ali. O que eu ia falar agora? E aí, nessa mesma noite, o menino traumatizado, isso é uma questão importante. Por que que esse menino precisou de uma professora, psicóloga, psiquiatra ali? Porque ele era traumatizado por um suposto fantasma que ele viu na casa. Esse suposto fantasma era nada mais, nada menos que o marido dessa ex-governanta que estava morando no bunker. E aí esse menino, por conta dos traumas, dos problemas e tal, ele decide que ele ia acampar do lado de fora da casa, no meio da chuva. E aí acontece uma coisa muito interessante. Quando essa primeira família consegue fugir, sem que os donos da casa percebam que eles estavam escondidos lá, eles chegam na casa deles, que é essa casa meio subterrânea, e a casa estava sendo inundada por conta de uma tempestade. E aí é uma questão muito interessante. O menino estava dormindo do lado de fora da casa, numa barraca, enquanto estava chovendo, e a casa deles não inundou. Então essa é mais uma referência a essa questão de questão de desigualdade social, né? Porque como a estrutura de uma família rica é muito maior do que uma pessoa pobre. Isso também deixa a família com mais gás de chegar a esse luxo, de ter essa coisa. E aí o final, eu não vou contar o spoiler desse final pra vocês, mas rola muito treta, massacre, sangue, um surto total. E aí eu acho que vocês precisam ver esse final porque realmente é muito bom. Um dos melhores finais de filme que eu já vi. E agora tá pra lista de principais dos meus filmes preferidos. Não que eu tenha também muito, como eu posso dizer, um gosto muito refinado, porque meu filme preferido de terror pode ser considerado Mother, da Jennifer Lawrence. Então, né, a gente sabe que de gosto eu não sou muito bom. Só que aí vem uma parte que eu tava refletindo muito sobre como essa família rica vivia uma vida feliz, sem perceber que tava rolando brigas, assassinatos dentro da casa deles, assim, que os funcionários estavam ali invadindo eles e fazendo coisas horríveis, assim. Então eu começo a pensar, será que na nossa vida, às vezes a gente não percebe esses parasitas? Será que às vezes a gente tá tão focado na nossa rotina que a gente não olha pro lado e não percebe que às vezes coisas muito ruins estão acontecendo em volta ou estão pra acontecer? Porque eu fico pensando, existem pessoas que entram em círculos de amizades com o único intuito de destruir aquele círculo ou de pegar alguns amigos pra você e te eliminar desse círculo de amizades, né? Então, eu fico pensando se às vezes a gente também, tirando toda essa questão da desigualdade social que o filme retrata, eu fico pensando nessa questão de será que a gente não tá percebendo os parasitas da nossa vida? Será que a gente tá tão acostumado a olhar para um lado numa única linha de raciocínio que a gente esquece que muita coisa pode estar acontecendo em volta, que a gente esquece de enxergar para em volta? Então esse filme também deixa muitas questões, tanto de desigualdade social quanto pra sua própria vida. Obviamente, sendo um fudido como eu, morando num apartamento de 50 metros quadrados, impossível ter alguém aqui sem que eu perceba, né? Porque se a pessoa respira, eu vou ouvir. Então não vai ter como. Mas essa questão mesmo de amizade, de pessoas que estão em volta de você e você acaba entregando uma confiança nelas e você talvez não percebe que lentamente elas estão entrando na sua vida com algum motivo específico que talvez não seja o melhor pra você, né? E é isso que esse filme me deixou muito com isso na cabeça. Eu quero saber de vocês, se vocês já assistiram esse filme, se você não assistiu, você já passou por uma situação como essa, ou se você tem algum filme também nessa linha pra eu poder assistir, me indica aqui nos comentários. Também aproveita, me segue nas redes sociais, porque eu resolvi fazer um Twitter pro canal e eu vou postar enfim, umas palhaçadas lá e também sobre os futuros vídeos que estão por vir, que vai vir muitos.
Então se inscreve, deixa seu like, curte, compartilha, todas essas coisas que a gente pede no final do vídeo aí. E dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal, tem vlogs, tem reflexões, eu sendo uma pessoa fodida. Muito obrigado, tchau, tchau.